Parnasianismo. O parnasianismo foi um estilo essencialmente poético que se desenvolveu num período histórico de grandes transformações na passagem do século XIX para o século XX. Nesse período, grandes potências industrializadas da Europa brigavam por territórios na África e na Ásia, dando origem à política do neocolonialismo, também chamado de imperialismo. Como resultado de tais processos, foi possível identificar duas situações diferentes. O progresso das indústrias e o capitalismo em expansão proporcionaram um ambiente eufórico, uma sensação de bem-estar. Tais situações facilitaram o aumento do consumo e a modernização da urbanização. Esse período ficou conhecido como Belle Époque. No entanto, o aumento do consumo criou grupos de excluídos por vários continentes. O movimento operário se organizou e greves surgiram, criando um sentimento como insegurança e pessimismo. Essa escola literária foi uma oposição ao romantismo, pois representou a valorização da ciência e do positivismo. O combate de seus atores era contra o excesso do romantismo, da instabilidade e subjetividade acentuadas. O nome parnasianismo surgiu na França com a publicação de 1866 das antologias francesas chamadas Parnasse Contemporain, e deriva do termo Parnaso, que na mitologia grega era o local onde ficavam o deus Apolo e as musas da poesia. Na França, os poetas parnasianos que mais se destacaram foram Théophile Gautier, Leconte de Lillet, Théodore Banville e José Maria de Heredia. A poesia parnasiana deixa de exaltar os valores e a própria burguesia, não acreditando mais nos valores da classe dominante. Por outro lado, também não se preocupa com os problemas do cotidiano que o cerca, com as atividades que considera como sendo frívolas. Contrariando o estilo romântico, os poetas parnasianos achavam que alguns princípios adotados pelos românticos, sentimentalismo, linguagem simples, emprego da sintaxe e vocabulários brasileiros, esconderam as verdadeiras qualidades da poesia. Dessa forma, propuseram uma literatura mais objetiva com vocabulário elaborado, sendo que em muitos casos chegava a ser incompreensível por ser tão culto, racionalista e voltado para temas universais.
encontro, várias nações estariam reunidas para demonstrar a tecnologia que possuíam. A Europa queria mostrar-se superior aos outros continentes. A famosa Torre Eiffel foi construída para esse evento. A exposição era uma demonstração do poder intelectual de construir um monumento capaz de ser atemporal, além de ser uma grande obra de engenharia. O parnasianismo no Brasil. No Brasil, o parnasianismo chegou na segunda metade do século XIX e teve força até o movimento modernista com a realização da Semana de Arte Moderna de 1922. A obra Fanfarras, de 1882, de Teófilo Dias, inaugura o movimento. Essa obra e muitas outras dos escritores parnasianos foram inspiradas, como já dissemos, por uma coletânea francesa chamada Parnasse Contemporain. Os escritores parnasianos fecharam os olhos para os problemas brasileiros e tentaram construir uma vida de requinte que, na verdade, não existia. Foi uma tentativa de criar uma Belle Époque no Brasil, esquecendo-se do mundo em que se vive e criando uma poesia que ficou fora da realidade. Como poetas que se destacaram nesse estilo no Brasil, podem ser mencionados Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Vicente de Carvalho. Perceba no poema Profissão de Fé as características do movimento literário parnasianismo. Nesse poema, Olavo Bilac compara o poeta com o ourives. Tanto a ourivesaria quanto a poesia, no entendimento do poeta, buscam a perfeição por meio de um trabalho árduo, difícil. Bilac defende a importância das palavras e das frases precisas como um objeto precioso, uma joia rara. Portanto, de acordo com Bilac, a preocupação primeira do poeta parnasiano deveria ser de produzir uma poesia perfeita, com linguagem elaborada, rimas perfeitas, sintaxe tradicional, fugindo do superficial. Profissão de fé. Não quero que Zeus Capitolino, Hercúleo e Belo, talhar no mármore divino com o carmatelo. Que o outro, não eu, a pedra corte, para brutal erguer de Atene o altível porte descomunal. Mais que esse vulto extraordinário que a sombra vista seduz-me um leve relicário de fino artista. Invejo ourives quando escrevo, imito amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me, sobre o papel, a pena com que em prata firme corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima, a frase e enfim no verso do ouro engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina dobrada ao jeito do ourives saia da oficina sem um defeito, e que o lavor do verso, acaso por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. Em resumo, veja as principais características do parnasianismo. Preocupação formal, comparação da poesia com as artes plásticas, principalmente com a escultura, referências a elementos da mitologia grega e latina, preferência por temas descritivos, cenas históricas, paisagens, enfoque sensual da mulher, davam ênfase na descrição de suas características físicas, habilidade na criação dos versos, vocabulário culto, objetivismo, universalismo, apego à tradição clássica.